Logo após retornar ao vilarejo da Wumi, quase nada restava do pacífico lugar a qual ela havia vivido com a mãe dela. E Hart foi imediatamente recuperar o corpo da mãe dela. Mas antes disso, teve que lidar sozinho com uma horda de goblins e em seguida, um de seus generais, que assim ocasionou uma das lutas mais insanas da história até aqui, com a vitória avassaladora, claro, de Hart. Pena que essa vitória não ia trazer de volta a mãe da pequena Aoi, que bem depois pôde vê-la não mais com vida, mas depois de uma pequena demonstração de aura vindo do corpo da mãe dela, isso meio que chamou a atenção de pessoas que queriam se apossar desse poder que agora pertencia à filha dela. Mas claro que ao lado de Hart, ninguém poderá fazer o que bem entender com ela. Mas no decorrer disso tudo, uma pergunta importante ainda seguia sem resposta. Quem de fato é o Harten e de onde ele obteve tanta habilidade em combates, para ser capaz de derrotar uma horda inteira sozinho? E também o que um pequeno grupo de caçadores pretende em vir atrás da Aoni. Isso e muito mais é o que vamos conferir hoje nos novos capítulos desse mangá de ação que possui um dos protagonistas mais insanos no assunto combate, chamado Harten. Então fica aí e venha saber como continua essa incrível obra mais uma vez aqui. E eu vai pessoal, diga mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Bem pessoal, há 3 meses atrás eu trouxe aqui no canal uma parte 2 com mais capítulos desse mangá, e a demora para ter uma continuação é por causa das poucas páginas que o mangá lança por capítulo, e sem falar da demora dele de ser atualizado, mas dessa vez o capítulo veio com várias páginas, o que me possibilitou agora a chance de fazer a parte 3 dessa história aqui. E basicamente, em uma explicação rápida para quem não se recorda ou ainda não conhece a história, a trama segue um aventureiro chamado Harten, que de imediato se envolve em um salvamento de uma pequena garota, mas por ter chegado um pouco tarde, não conseguiu salvar a mãe dela. E depois disso, ele levou ela de volta até a cidade e depois para um lugar como um abrigo onde viviam pessoas e crianças que haviam perdido seus parentes. E bem depois disso, descobrimos que outros vilarejos também haviam sido atacados. E depois que o Harten voltou até o vilarejo para conseguir pegar o corpo de volta da Auri, lá ele teve que enfrentar sozinho uma gigante horda de goblins, sem falar do general, a qual ele teve que lutar com tudo que tinha para vencê-lo. E logo depois de ter retornado com o corpo da mãe da pequena Auri, ela finalmente pôde descansar em paz. Uma pena que a pequena garota não poderia mais ver sua mãe. E depois de uma noite de descanso no abrigo para órfãos, Harten acordou cedo para sair e em outro quarto vemos a Auri comendo seu café da manhã e dessa vez, diferente dos dias anteriores, ela conseguiu comer todo, o que deixou a Clary feliz em vê-la mais animada. E ela lembrou a Auri que se ela precisasse de algo, era só chamá-la, como sempre. E logo após ela sair, a Clary estava feliz em ver que a Auri parecia estar se sentindo um pouco melhor, depois de tudo que ela havia passado. E em seguida, ela encontrou com Harten e lembrou que ele não deveria estar se movendo tanto depois de seu último trabalho. Mas ele agradeceu a gentileza e lembrou que tinha ficado 3 dias se recuperando e agora estava se sentindo muito melhor. Além também de agradecer pelas roupas e a estadia com ela. Mas a Clary pediu que ele não se preocupasse com isso, porque ela estava feliz por ter sido útil para ele. Ela também mencionou na conversa que a guilda havia contado tudo a ela do acontecido e como ele havia se esforçado de forma bem inconsequente naquela luta. E ela lembrou que ela sabia que ele era forte, mas ele não deveria exagerar tanto. E já o Harten queria saber a situação da Auri, se ela estava bem, e com o rosto preocupado, a Clary explicou que ela estava começando a se alimentar bem, mas o jeito que ela estava não era diferente como foi com as outras crianças que haviam chegado antes dela ali, por estarem com saudade das famílias e de seus entes queridos. E, infelizmente, o capítulo 6 mostrou o triste desfecho da mãe da Auri. Depois que o Harten a resgatou, e ela nessa idade ter visto aquela cena, afetou muito ela em agora não poder mais ficar com a sua mãe. E por isso, ela ainda ficava na cama o dia todo. E, além disso, a Clary mencionou que o outro motivo do Harten ficar ali, no abrigo, poderia ter a ver com aquilo. E esse aquilo se refere àquela aura especial que saiu do corpo da mãe da Auri. E também foi revelado que ela era membro de um clã dos Elfos Antigos, chamados de Eldrasil, que pelo que foi mencionado, eles são um clã que possui uma aura muito especial. E o Harten confirmou que esse era um de seus motivos, mas a Clary percebeu que o Harten não queria falar muito sobre isso, então ela explicou que não precisava dar detalhes.
mas ela notou que ele precisava sair para algum lugar. Ele contou que iria apenas até a Guilda de Aventureiros e depois ao ferreiro, porque ainda faltava fazer alguns relatórios e resolver algumas coisas. E foi aí que a Uri apareceu e perguntou onde o Harten estava indo, então ele explicou que logo ele estaria de volta. Mas ela pediu que queria ir com ele, mas antes, Harten perguntou a Clary se estava tudo bem em ela ir com ele. E ela confirmou que sim, mas antes foi pegar algo para ela usar, e era uma bolsinha com algumas coisas. Sério, pessoal, a Uri é muito fofa. E o Harten elogiou que ela estava muito bem. E os dois então saíram. Já na cidade, eles estavam passando na frente de várias tendas, e em uma delas havia carne em espeto, que chamou a atenção da Uri. E percebendo isso, Harten na hora comprou um para cada, o que claro deixou ela muito feliz. Sério, ela é muito fofa. Mas enquanto os dois comiam, Harten percebeu que tinha alguém observando eles de longe. E logo após isso, vamos direto à guilda dos aventureiros. E o que parecia ser o líder dela estava olhando os relatórios das duas vilas que tinham sido atacadas recentemente e completamente destruídas. E uma coisa era bem estranha, porque as duas vilas não eram particularmente ricas. E depois de tanta barbárie da parte deles, era quase impossível continuar chamando eles de semi-humanos. Eu prefiro chamar eles de goblins, né? O relatório feito apontava que o principal objetivo dos grupos era a predação, ou seja, o extermínio de toda a vida independente do lugar que esteja. E o outro motivo além desse, que poderia estar os motivando, ainda era desconhecido. E o chefe da guilda comentou que a aparência deles, tirando o tom de marrom, dos tais goblins, eles se pareciam bastante com ele. E de fato esse tal ogro era o mestre da guilda, e logo em seguida ele foi avisado que Harten tinha acabado de chegar, então ele pediu que ele entrasse. E logo após entrar, Harten explicou que tinha acabado de escrever todo o relatório na recepção, então ele estranhou o que eles ainda queriam com ele. E o mestre da guilda foi sarcástico ao dizer se ele achava mesmo que era só aquilo. E por hora ele pediu que ele se sentasse, e a assistência do mestre da guilda gentilmente ofereceu alguns biscoitos para Uri. Em seguida, o mestre da guilda contou que não achava que o Harten era do tipo que gostava de chamar a atenção. E só colocando em contexto, ele está se referindo à luta do Harten com aquela horda de goblins, sem falar da luta dele contra um dos chefes, que foi insana. E no meio disso, foi aí que a Uri teve um susto ao confundir o mestre da guilda com um monstro, mas Harten logo a tranquilizou. Mas indo direto ao assunto, o mestre da guilda mencionou que já fazia um ano desde que Harten havia chegado na guilda, e até então o passado dele era bem desconhecido, como no caso de vários outros aventureiros, pela própria preferência dele, por não querer se meter no passado deles. Mas dessa vez, ele não tinha escolha, porque o próprio reino havia solicitado um relatório para saber quem, afinal de contas, era o Harten. E o caso era que 7 membros veteranos da guilda haviam sido derrotados por apenas 2 desses goblins. No entanto, ele havia conseguido derrotar 67 semi-humanos completamente sozinho naquela noite. 67, o homem é insano demais, né? E mesmo considerando o relatório passado dele, isso agora era estranho demais, e por isso, o mestre da guilda perguntou direto a ele quem ele era. Mas Harten se desculpou e contou que não poderia responder sobre isso. E o mestre da guilda explicou que assim ele ia ficar numa situação difícil, mas Harten logo disse que não era que ele não quisesse dizer nada. Na verdade, ele simplesmente não tinha memórias de quem ele era no passado. E isso, claro, deixou o mestre da guilda sem palavras, percebendo que ele na verdade não estava mentindo, mas agora ele não sabia o que relatar sobre isso. E Harten completou que de fato não estava mentindo, e também por isso ele confiava na guilda por revelar isso. Mas também havia outra coisa importante que ele gostaria de discutir com ele, e Harten revelou que no caminho até ali, ele percebeu que estava sendo seguido por várias pessoas e ele achava que o alvo deles era a pequena criança, no caso a Uri. E sobre isso, o mestre da guilda perguntou se ele tinha mais detalhes, mas Harten explicou que agora seria difícil explicar tudo, então assim essa conversa acabou ficando para outra hora. E antes dele sair, o mestre da guilda o entregou a recompensa da última missão, que eram 5 moedas de ouro e 9 de prata. E como ela foi resolvida tudo antes que as informações detalhadas saíssem, essa foi a melhor estimativa que ele pôde dar a ele, mas ainda assim, era uma quantia bastante considerável. Mas como sabemos, Harten é um cara bastante humilde e ficou satisfeito com a recompensa. E após ele sair, o mestre da guilda comentou que ele parecia ser um cara bastante audacioso em dizer a palavra confiança vindo direta dele, em ter contado isso. Mas a assistente dele percebeu que Harten poderia ser uma pessoa mais gentil do que ela pensava. E bom, em seguida, Harten foi até o ferreiro levar seus machados para o concerto, e o ferreiro ficou impressionado no estado em que os machados estavam bem acabados.
o que o fez perguntar contra o que ele havia lutado para os machados ficarem daquele estado. E o Harten explicou que eram muitos inimigos e também eles eram muito fortes. E por conta dos machados serem bastante pesados, foi um pouco difícil e cansativo para usar os dois de uma vez. Enquanto eles conversavam, a Auri pediu ao Harten para dar uma voltinha pela ferraria. Ele concordou, pedindo que ela não fosse tão longe. E logo após ela sair, o ferreiro perguntou se ela era a tal garotinha da vila, o que ele logo confirmou. E ali dentro, a Auri logo encontrou a ajudante do ferreiro, aquele que após perceber a presença dela, perguntou o que ela estava fazendo ali e com quem ela tinha vindo. E sem ela saber da situação, ela perguntou se ela tinha vindo com a mãe dela. O que na hora deixou a Auri um pouco triste e logo depois ela voltou até onde Harten estava. E o ferreiro continuou analisando os machados. E um deles ia demorar mais que o outro para ficar pronto, porque ele tinha que derretê-lo para refazer algumas coisas, e por isso ele pediu que ele voltasse em 5 dias, mas Harten não viu problemas em esperar esses dias. E antes de sair, ele pagou antecipado, mas o ferreiro disse mais uma vez a ele que ele não precisava pagar nada por esses reparos. Mas o Harten insistiu que ele pegasse o dinheiro. E logo em seguida, após a Auri voltar, atrás dela vinha Akira, ajudante do ferreiro, que tinha vindo explicar que uma pirralha havia entrado ali sozinha, mas foi aí que ela deu logo de cara com Harten, que já estava acabando de se despedir do ferreiro Fergus para voltar em 5 dias. E já no caminho de volta, Harten percebeu que Auri parecia querer algo. Ela contou que estava com um pouco de sono, então Harten a pegou no colo para levá-la até em casa. E já no abrigo, Auri estava na cama dormindo em seu quarto, e do lado de fora, o mesmo homem que estava observando os dois antes mais cedo havia aparecido ali. Mas como foi pela manhã, Harten estava de olho no que ele pretendia fazer. Como Harten havia contado na guilda, vários homens encapuzados vieram atrás dele e foram direto no quarto da Auri. E após pegá-la, um deles fez um teste para saber se ela era mesmo a garota, e um cristal de espíritos havia reagido com ela. Eles já estavam prontos para irem embora, mas foi aí que Harten apareceu. E um dos homens foi rapidamente atacá-lo, mas com o braço, Harten interceptou a espada e com o outro deu um soco bem na cara do homem, o apagando na hora. E logo após isso, ordenou que eles soltassem a criança e voltassem para onde eles tinham vindo, agora. E com um tom sério, Harten explicou que não tinha intenção de perguntar nada a eles, mas ele só iria pedir uma coisa, que eles deixassem ela onde ela estava antes e saíssem logo dali. E a Auri continuava dormindo e um dos homens foi cuidar de se livrar do Harten, o atacando por trás com um golpe fatal. Só que de nada adiantou, igual ao outro, onde Harten o derrotou sem problemas. E antes que o outro escapasse, ele arremessou a foice contra a parede para impedi-lo de imediato. E pela última vez, Harten avisou que ele pegasse os parceiros dele e fosse embora dali de vez. E dessa vez, o homem nem sequer pensou em ir contra isso. E depois deles irem embora, Harten pegou a Auri de volta e em seguida, a Clary, bem nervosa, veio ver como as coisas estavam, mas Harten a tranquilizou que agora estava tudo bem, o que claro, a deixou bastante aliviada. Então Harten explicou que ela podia dormir tranquila, que ele ia ficar vigiando a noite inteira, e ela mesma se ofereceu em contar para a guilda o que tinha acontecido no outro dia. Mas ela mencionou que aqueles homens não eram ladrões comuns, o que a deixou com dúvidas do que estava acontecendo, e por enquanto, nem o Harten sabia o que tudo isso significava. E devo dizer que a Clary tá muito bem, hein? Exaltou Gosta. Bom, de volta à ferraria, Akiri a está impressionada com o tipo de machados do Harten, que eram feitos de metal até o cabo, o que por si só já deixava bem difícil de usar os dois de uma vez só. Mas o Fergus mencionou que caras como Harten eram duros na queda, pena que não tinham muitos como ele hoje em dia. E mais uma vez, Akiri se ofereceu para fazer um novo equipamento para o Harten, mas o próprio irmão dela reconhecia que o trabalho dela ainda era um pouco desleixado. E deixando isso de lado agora, ela mencionou que ele estava antes com a pequena garotinha, o que a fez se perguntar se ele era o pai dela. Mas o irmão dela sabia da real história, que ela tinha sido resgatada de uma vila destruída por ele. E durante aquele ataque, a mãe dela havia falecido. E foi justo aí que Akiri se deu conta da pergunta cruel que ela havia feito à garotinha. Claro, ela não sabia de nada, mas óbvio que isso mexe com a pessoa. E o irmão dele contou que Harten podia parecer inofensivo, mas na verdade ele era um cara bem durão. Além dele também ter derrotado toda uma horda de goblins sozinho. Pelo jeito a cidade toda já tá sabendo disso. Então o Fergus ordenou que os dois continuassem trabalhando, mas já alguns segundos Akiri só pensava na Auri e na pergunta sobre a mãe dela
que ela havia feito. Bom, infelizmente mal entendidos acontecem, né? Mas eu tenho certeza que ela vai se desculpar na próxima vez. Acabando aqui o capítulo 8 de Hearten. Bem pessoal, dessa vez o capítulo de Hearten meio que seguiu uma linha direta em só um único ponto, diferente dos outros capítulos que conferimos na parte 2. Dessa vez descobrimos que na verdade Hearten não tem memórias de seu passado, então ele não sabe de fato quem ele era e como ele ficou desse jeito tão habilidoso para ser um aventureiro. E também vimos que, pelo visto, o motivo da mãe da Uri estar naquele vilarejo tão isolado longe do clã de elfos antigos deveria ser por conta do tipo de mana especial dela. Porque, como vimos, o que pareciam ser caçadores de recompensa vieram atrás da Uri depois de descobrirem que ela era filha daquela elfa, do clã Eldrazi. E depois de eles confirmarem isso, já estavam dispostos a levá-la dali. Mas graças a Hearten, todo esse plano foi por água abaixo. E por enquanto, ainda é difícil interpretar o que de fato eles querem com a Uri e o que querem fazer com essa mana especial dela. Mas enquanto ela estiver com Hearten, com certeza ela vai ficar bem. E sério, eu tô gostando bastante do desenrolar de Hearten até aqui. É um capítulo melhor que o outro. E esse capítulo que acabamos de conferir foram o 7 e o 8. E o 9 também já está disponível, mas eu preferi deixá-lo para uma parte 4. Para continuarmos conferindo o que ainda vai acontecer nessa história. E só lembrando que esses capítulos recentes ainda não tem tradução BR, ok? E mais uma vez, se quer uma nova parte para continuarmos conferindo mais capítulos desse sensacional mangá, é só você deixar nos comentários o número 4. Ou também, deixe eu opinião de vocês sobre o que vocês acharam do capítulo e o que vocês estão achando da história até aqui. Eu sinceramente, além da história, eu gostei muito da arte desse mangá. E mesmo sendo uma história bem pesada, digamos assim, não deixa de ser boa, né? Então deixa a opinião de vocês, que é muito importante, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo de novos capítulos em uma parte 3, falando novamente sobre o mangá de Hearten, que eu sinceramente gosto bastante de conferi-lo aqui com vocês. E mais uma vez, se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso não é inscrito, é só apertar o botão inscrever para sim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, bom final de domingo, valeu e foi.